Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 5 de abril de 2024, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para que nos harmonizemos antes da palestra. A página de hoje foi retirada do livro Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, e psicografia Francisco Cândido Xavier. É intitulada Sobras. A sobra, em todas as situações, é o agente aferidor do nosso ajustamento à lei eterna que estatue sejam os recursos do Criador, divididos justificadamente por todas as criaturas, a começar pela bênção vivificante do sol. É assim que o leite a desperdiçar-se na mesa é a migalha de alimento que sonegas à criancinha órfã de pão, tanto quanto a roupa a emalar-se desnecessária no recanto doméstico é o agasalho que deves à nudez que a noite fria vergasta. Por isso mesmo, é pelo supérfluo acumulado em vão que começam todos os nossos desacertos perante a bênção divina. Formações miasmáticas invadem teu lar pelos frutos apodrecidos que recusas à fome dos semelhantes. Prolifera a traça na moradia pelo vestuário que segregas à distância de quem sofre a intempérie. Multiplicam-se víboras e espinheiros na gleba que guardas inútil. Arma-te a inveja, ciladas soezes, ao pé de patrimônios materiais que retens, sem qualquer benefício para a necessidade dos outros. E, sobretudo, os expoentes da criminalidade e do vício senhoreiam-te a vida nas horas vagas em que te resfestelas nos braços da ilusão, exaltando a leviandade e a preguiça. Não ouvides assim que de toda sobra desaproveitada dos bens que desfrutas por efeito de empréstimo da providência maior, se converte em cadeia de retaguarda, situando-te pensamentos e aspirações na cidadela da sombra, e repartindo com o próximo as vantagens que te enriquecem os dias, seguirás desde a terra pelos investimentos do amor puro e incessante, em direitura à plenitude celestial. Uma ótima palestra a todos. Boa noite, amigos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Hoje é dia 5 de abril de 2024 e o nosso estudo de hoje se refere às questões 715 a 717 do Livro dos Espíritos, com o tema necessário e supérfluo. A questão 715, Kardec pergunta: como pode o homem conhecer o limite do necessário? E aí os espíritos respondem: aquele que é ponderado, quer dizer, aquele que é equilibrado, o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Quer dizer, só vivenciando o excesso, o supérfluo, e sofrendo muitas vezes com isso, é que o ser humano conhece o que é realmente necessário e o que é supérfluo. E aí Ana Maria Spranger e Djalma Santos, no livro Estudando o Livro dos Espíritos, eles comentam que somente com o tempo, depois de muitas provas e de muitas experimentações nas diversas encarnações e também na erraticidade, quer dizer, aquele período em que o espírito está na pátria espiritual, aguardando por uma próxima encarnação,
E aí fazendo cursos e estudando e aprendizados. E aí então é que a pessoa vai conseguir chegar ao conhecimento do limite do que realmente é necessário. Na verdade, o mal que impede a evolução dos espíritos, nós todos, né, são os excessos de toda a ordem. O espírito tem uma luta constante consigo mesmo para vencer essa imperfeição que o impede de evoluir. Então a gente chega à conclusão, por essas explicações dos espíritos e também de Ana Maria e de Djalma, que são os excessos que vão impedir que o espírito evolua, progrida. Por quê? A gente acaba caindo num mar de coisas desnecessárias quando a gente busca para nós mesmos além do que nós precisamos, né? E com isso caímos nos vícios, nas tentações. Na pergunta 716, Kardec pergunta: mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? E os espíritos respondem: sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Então, nós, através desses excessos, criamos necessidades para nós que não são verdadeiras. E Ana Maria e Djalma comentam que a falta de controle do ser humano para suprir suas necessidades provoca danos no corpo físico que se convertem em doenças. E eles também comentam que o nosso corpo físico já traz consigo um mecanismo que limita as nossas necessidades físicas. Então, o corpo já veio preparado para que, num determinado momento, a gente perceba que já não necessitamos comer, já precisamos fazer um repouso do trabalho, tudo isso. Porém, o livre-arbítrio das pessoas faz com que elas cometam excessos e por sua livre e espontânea vontade, e com isso prejudicam o funcionamento normal dos órgãos físicos, trazendo como consequência as doenças. Então, os excessos que o ser humano, pelo seu livre-arbítrio, impõe ao corpo físico, vai lhe trazer consequências nefastas, doenças, vai lhe prejudicar a caminhada evolutiva, porque tudo isso vai ser também impresso no perispírito, que vai ter essas sequelas, né, que o espírito marca no seu corpo físico. Na pergunta 717, Kardec questiona: que se há de pensar dos que assambarcam, quer dizer, trazem para si, né, os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? E aí os espíritos respondem: ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações
que houverem causado aos outros. E aí Ana Maria e Djalma, eles comentam o seguinte, que os excessos cometidos em detrimento das necessidades dos outros é a avareza. De acordo com as leis divinas, como eles nos explicam, né? Esses excessos em relação ao próximo são considerados delitos e trarão consequências negativas para aqueles que cometem esses excessos. Então, é falta de amor ao próximo, né? Quando nós usamos para nós os bens em excesso e causando prejuízo àqueles que necessitam também desses bens e que não têm nenhum, né? E nós usando de maneira desregrada, em excesso. Pela lei divina, sabemos que teremos que responder pelas nossas ações e sofreremos os efeitos de toda causa de sofrimento que nós causarmos ao próximo. Isso é o que a doutrina espírita explica como a lei de causa e efeito, né? Então, o que eu interfiro na vida do meu próximo de maneira a prejudicar a vida do próximo, eu vou ter em mim mesma um efeito da mesma forma que vai me prejudicar. E aí, no livro Jesus no Lar, tem um capítulo intitulado A Lição do Essencial. Esse livro é pelo espírito Neio Lúcio e psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, começa assim: discorriam os discípulos de Jesus, né, entre si, quanto às coisas essenciais ao bem-estar. Quando o Senhor, quer dizer, Jesus, assumindo a direção dos pensamentos em dissonância que estavam em discussão, né, acrescentou: é indispensável que a criatura entenda a própria felicidade para que se não transforme, ao perdê-la, em triste fantasma da lamentação e longe das verdades mais simples da natureza, mergulha-se o homem na onda pesada de fantasiosos artifícios, exterminando o tempo e a vida através de inquietações desnecessárias. Então, aqui Jesus está falando, né, dessa situação do ser humano abusar, né, dos bens, né, que a natureza nos propicia de maneira indiscriminada, né? E aí ele continua: e como quem recordava incidente adequado ao assunto, interrompeu-se por alguns instantes e retomou a palavra comentando: ilustre dama romana, em companhia de um filhinho de 5 anos, dirigia-se da cidade dos Césares para Esmirna, em luxuosa galera de sua pátria. Ao penetrar na embarcação, fizera-se acompanhar de 2 escravos carregados de volumosa bagagem de joias diferentes, colares e camafeus,
braceletes e redes de ouro, adornados com pedrarias, revelavam-lhe a predileção pelos enfeites raros. Todo o pessoal de serviço inclinou-se com respeito ao vê-la passar. Tão elevada era a expressão do tesouro que trazia para bordo. Tão logo se fez o barco ao mar alto, a distinta senhora converteu-se no centro das atenções. Nas festas de cordialidade, era o objetivo de todos os interesses pelos adornos brilhantes com que se apresentava. Então, essa senhora era o centro das atenções nas reuniões que aconteciam lá durante a viagem no barco, na embarcação lá. Na verdade, um navio, né? A excursão prosseguia tranquila, quando, em certa manhã ensolarada, apareceu o imprevisto. O choque em traiçoeiro Recife abre extensa brecha na galera e as águas a invadem. Longas horas de luta surgem com a expectativa de refazimento. Entretanto, um abalo mais forte leva o navio à posição irremediável e alguns botes descidos são colocados à disposição dos viajantes para os trabalhos de salvamento possível. Então, o que aconteceu? A embarcação se chocou, né, com pedras, recifes, durante o caminho, né, a viagem, e aí houve um acidente, né, no fundo do navio, um abalo forte que começou a entrar água dentro do navio, e a solução, né, que os marinheiros encontraram foi lançar botes salva-vidas no mar para que os passageiros pudessem, nesses botes, chegar à terra firme, abandonando o navio que ia afundar, né? A ilustre dama é chamada à pressa. O comandante calcula a chegada a porto próximo em 2 dias de viagem arriscada, porque uma viagem naqueles botes pequenos de salvar vidas, né? Na hipótese de ventos favoráveis. Então, era uma situação dramática, perigosa. A jovem senhora abraça o filhinho, esperançosa e aflita. Dentro em pouco, ela atinge o pequeno barco de socorro, sustentando a criança, e pequeno pacote em que os companheiros julgaram trouxesse as joias mais valiosas. Todavia, apresentando conteúdo aos poucos irmãos de infortúnio, aquela situação dramática, né, que seguiriam junto dela, exclamou: "Meu filho é o que eu possuo de mais precioso. E aqui tenho o que considero de mais útil." O insignificante volume continha 2 pães e 10 figos maduros, com os quais se alimentou a reduzida comunidade de náufragos durante as horas aflitivas que os separavam da terra firme. Então, a senhora, né, que todos julgavam muito sofisticada pelas joias que ela se apresentava, né, em joias caríssimas,
naquele momento, ela separou, né, para levar no bote salva-vidas o filhinho, que ela mesma declarou que era o seu bem mais precioso, e no pacote, que as pessoas achavam que ela estava levando algumas daquelas joias preciosas, né, que ela tinha, na verdade ela estava levando ali os frutos, né, alguns frutos e uns pães, que ela julgou acertadamente que era o que realmente eles necessitavam nessa emergência, né, de passar 2 dias naqueles botes até chegar ao porto, né? E aí Jesus conclui, né, no final dessa história que ele contou. O mestre repousou por alguns segundos e acrescentou: a felicidade real não se fundamenta em riquezas transitórias, porque um dia sempre chega em que o homem é constrangido a separar-se dos bens exteriores mais queridos ao coração. Os loucos se apegam a terras e moinhos, moedas e honras, vinhos e prazeres, como se nunca devessem acertar contas com a morte. O espírito prudente, porém, não desconhece que todos os patrimônios do mundo devem ser usados para nosso enriquecimento na virtude e que as bênçãos mais simples da natureza são as bases de nossa tranquilidade essencial. Procuremos, pois, o reino de Deus e sua justiça, tomando a terra o estritamente necessário à manutenção da vida física e todas as alegrias ser-nos-ão acrescentadas. Então, aqui, Jesus está chamando a atenção da necessidade do equilíbrio, né, no uso dos bens que a natureza nos propicia, alertando aquelas pessoas egoístas e que pensam apenas na felicidade trazida na vida material, né, não se preocupando em conquistar, né, as virtudes, em se elevar moralmente, né? Então, ele chama atenção para essas pessoas que não se preocupam com a morte, né? Com o final da vida no corpo físico, achando que essa é a única vida que tem e querem desfrutar ao máximo dessa vida no corpo físico como se ela fosse a única, né? Sem se preocupar com a sua evolução espiritual e, com isso, né, trazendo para si mesmos necessidades supérfluas, abusando, inclusive, dos bens que a natureza nos propicia, né, atraindo para si mesmos influências negativas, porque na medida em que essas pessoas não se preocupam em dividir com o próximo, né, esses bens que a natureza nos propicia na Terra, e querendo só para si mesmos, egoisticamente, né, desfrutar desses bens, eles estão então impedindo a sua evolução pelo seu próprio livre-arbítrio, pela sua própria decisão, né, trazendo para si mesmos uma vida que não vai ter um final de progresso, né, deixando então que quando a morte chegue os surpreenda, né, nesse momento de
estagnação, né, do seu espírito, porque ao invés de procurar conquistar as virtudes, né, deixar para trás os erros de outras vidas e evoluir através da encarnação atual, essas pessoas estão, na verdade, passando a vida, a encarnação atual de maneira equivocada, né? Sem que haja um passo para frente. A gente sabe que o espírito não retrograda, né? Não vai para trás, mas ele pode, numa existência, ao invés dele evoluir, ele pode adquirir novas faltas, né? Novas dificuldades para si mesmo, porque não buscou, né, essa evolução moral, e sim ficou estagnado, né, ao invés de procurar vencer, né, as suas dificuldades e evoluir. E aí eu trago agora aqui também uns comentários de Divaldo, onde ele diz o seguinte: Divaldo, ele ressalta que a verdadeira felicidade não reside nas coisas materiais, mas sim na conquista da paz interior e no amor altruísta pela humanidade. Embora busquemos incessantemente nossas ambições e almejemos determinadas situações, muitas vezes percebemos que essas não são a essência da verdadeira plenitude. Então, Divaldo aqui está nos alertando justamente para o mesmo ponto que Jesus nos alertou naquela história, né, que Emmanuel ditou, né, a Chico Xavier, na importância, né, de durante a nossa caminhada aqui na Terra, nós buscarmos a felicidade nessa conquista das virtudes, né, na nossa evolução moral, e não nas coisas materiais, né? Como Divaldo fala, nós precisamos conquistar, para sermos verdadeiramente felizes, a paz interior. E essa paz interior a gente só conquista quando a gente caminha no bem, quando a gente ama o próximo, pratica as boas ações, busca a nossa evolução moral, né? Deixa para trás os erros, os vícios do passado, né? E conquista as virtudes. Aí sim, nós vamos ter essa paz interior que é tão importante, né, para a nossa verdadeira felicidade. E aí Divaldo continua dizendo o seguinte: a verdadeira felicidade, conforme ele nos diz, é encontrada na autenticidade de sermos fiéis a nós mesmos, na prática do amor próprio e na aceitação genuína de quem somos, não somente como somos apresentados aqui na Terra, mas como seres espirituais. Então,
o que Divaldo está nos falando aqui é que nós precisamos nos aceitar como nós somos, olhar para nós mesmos, buscando as nossas imperfeições e tentando reverter, né, essa situação que nós ainda carregamos conosco, né, de vícios que trazemos de outras vidas, buscando deixar para trás esses vícios, lapidar, né, melhorar, né, a nossa personalidade, buscando as virtudes, né, tentando eliminar de nós mesmos tudo que não nos traz a evolução, o progresso. E como o Divaldo ressalta, nós precisamos nos olhar também, não apenas como seres que estão aqui nesse momento, habitando o planeta Terra nessa encarnação, mas como seres espirituais, né, acreditando sinceramente, né, que a vida verdadeira é a vida espiritual, que nós, como seres espirituais, somente, né, quando nós melhoramos, quando nós progredimos, evoluímos na conquista, né, das virtudes, né, na conquista, na nossa evolução moral, é que nós vamos realmente ser felizes como espíritos, né? Então, a gente precisa estar consciente, né, que aqui na Terra nós temos momentos de felicidade relativa que nós vamos conquistar agindo de forma equilibrada, como Divaldo fala, com essa paz interior que a gente conquista quando a gente tem a nossa consciência tranquila, que a gente está agindo de maneira correta com o nosso próximo, que a gente não está fazendo mal ao próximo, que a gente está procurando melhorar, evoluir, né? E aí nós vamos ter, né, nesses momentos, uma felicidade relativa, que não é a felicidade verdadeira, primeiro, porque nós somos ainda espíritos imperfeitos buscando a evolução, né? Aqui na Terra estamos apenas num estágio, né, da nossa caminhada evolutiva. Muito ainda teremos que evoluir e progredir, ainda numa próxima ou várias próximas encarnações, onde nós vamos ainda conquistar mais virtudes, mais evolução, né? E somente quando nós atingirmos, né, esse estado de evolução verdadeira, né, quando nós formos espíritos mais perfeitos, mais puros, é que nós vamos realmente ser completamente felizes. Mas, se nós queremos conquistar essa felicidade relativa, né, pertencente à situação que nós temos atualmente, ainda de espíritos imperfeitos, e vivendo aqui na Terra, nessa encarnação atual, é necessário que a gente busque o nosso equilíbrio, a nossa consciência tranquila, através de uma caminhada no bem, procurando fazer o bem, procurando agir para com o próximo de maneira justa, equilibrada. E isso significa, né, de acordo com essas questões que nós analisamos hoje, agir com equilíbrio também nessa distribuição dos bens que nós temos, né, que a natureza nos propicia, que a vida aqui no planeta Terra nos traz,
né, de maneira equilibrada, sem criar para nós necessidades supérfluas que não são reais. E agindo dessa forma equilibrada, então, nós conseguiremos evoluir, progredir e buscar essa paz da nossa consciência, essa paz que vai nos trazer aqui na Terra uma felicidade que não é completa, mas é uma felicidade relativa e real. Obrigada pela atenção e fiquem todos com Deus.